funcionava? As aulas estão disponíveis. Quando não tem link das aulas, estão disponíveis os artigos, porque não são todas as aulas que eu disponibilizo, porque tem que ler os artigos também. Tá, porque eu não estou tendo acesso aos artigos, né, durante a aula, porque eu não estou em nenhum grupo, né? E como você disse, eu não vou ter acesso. Eu queria ver como Não, é que vai fazer. não, só um minutinho, Fernando, por favor. Em momento nenhum eu falei isso, não. Não, tá gravado na última aula. Não está gravado, porque eu não falei que você não teria acesso. Eu pedi que você procurasse a líder de turma, inclusive, né, Nancy? Se eu Você não tenho contato com líderes de turma e não quero ter contato com nenhum colega, qual o problema? É uma opção minha. Agora, eu, por isso, eu não tenho que ser discriminada ao ponto de não ter acesso às aulas. Mas eu acho que você deveria resolver isso, então, com a coordenação. Tá? Eu Pois vou é, então vou me dar ao direito de não assistir suas aulas até ser resolvido, porque eu não vou ficar perdendo meu tempo. esse assunto não me diz respeito, sinceramente. Tá? Bom, Ok. então, voltando aqui para Tá, a eu aula. gravei essa situação que eu vou entregar para o juiz no processo que eu estou movendo contra a faculdade, tá bom? Bom, então, retomando aqui a aula, é, então, na última aula, a gente falou dessa questão, né, do acolhimento, né? Falando da questão da solidariedade, né, da relação entre solidariedade e promoção de saúde, né? E hoje a gente vai falar, então, das redes de atenção, tá? As redes de atenção, né, elas são fundamentais aí para a integralidade, né, do O cuidado. Marco Túlio, você quer dar uma pausa? Oi? Você quer dar uma pausa? Não, eu não acho que é necessário, não. Vocês acham? Não, que eu achei que você ficou um pouco abalado. Se você Não, quiser. de forma alguma, de forma alguma. Eu acho que a gente tem que retomar a aula, vamos dar continuidade à aula. Então, tá bom. Tá bom? É, então, voltando aqui, né? A gente está vivenciando aí um processo, né, que é o processo de envelhecimento populacional, tá? E que tem repercussões aí para o sistema de saúde, né? Então, que se observa a nível global, tá? É um aumento aí no percentual de idosos, né, na população, e aí a gente tem uma população com demandas diferenciadas, né, em relação à saúde, né? Como a gente sabe, idosos, né, possuem um perfil epidemiológico diferente em relação à população infantil e adulta, tá? Então, nesse contexto do referenciamento, né, é preciso toda uma readequação, tanto da estrutura física, tá, quanto da estrutura de recursos humanos aí, do sistema de saúde. Então, hoje a gente vai trabalhar com o autor, que é o Eugênio Vilaça Mendes, que ele vem discutindo muito essa questão do, uh, da adequação do sistema de saúde, né? Dessa mudança que é necessária para que o sistema esteja, então, preparado, tá? Para atender, né, esse contingente de idosos que vem aí, que vem crescendo. Na odontologia também, assim como na saúde no todo, a gente vê aí, né, uma mudança de demanda, né? A população infantil tem demandas de saúde bucal um tanto quanto diferenciadas da população idosa, né? Então, os principais problemas dentários da população infantil são a cárie, né, gengivite, né? Agora, na população idosa, o que a gente tem? O que os dados epidemiológicos mostram? Mostram que a gente tem um alto percentual, né, de pacientes sedentos. Então, isso demanda, né, uma mudança no sistema. Vocês são capazes de me indicar um motivo? O que seria essa mudança? Quais adequações que vocês imaginam que o sistema de saúde teria que fazer para atender a demanda desse contingente populacional?
Ninguém, gente, consegue pensar nada? Bom, eu tenho a população infantil com uma alta incidência de cárie, né? E aí eu tenho uma população idosa que tem mais demanda, tem uma demanda que está relacionada ao edentulismo. Para resolver o problema do edentulismo, o que vocês imaginam? Que é preciso que o sistema tenha, que ele se adeque. Acesso à prótese? Prótese, exatamente. Aí o sistema vai ter que ter uma estrutura, né, para reabilitação protética, para confecção de próteses, né? Tem que ter os laboratórios regionais de próteses dentárias, tá? Então, essas mudanças, essas adequações, né, a gente vai ter que fazê-las agora, porque a tendência é que esse percentual vá crescendo cada vez mais, né? Embora espere-se que as crianças que agora estão tendo acesso à prevenção, né, elas vão envelhecer com mais elementos dentários presentes na boca, tá? Então, aí, né, deve diminuir, mas isso vai ser um processo. Então, nesse momento agora, para atender essa demanda, a gente precisa ter mais laboratórios regionais de próteses dentárias e mais profissionais qualificados, tá? Para realizar a protetização, a reabilitação protética desses indivíduos, né? Então, esse artigo que a gente vai ler hoje, ele fala justamente disso, dessa mudança nas redes de atenção, tá? Eu vou compartilhar, tá, Nancy, com você, o artigo pelo WhatsApp e vou deixar aqui câmera e microfone desligados, tá? Mas estou aqui do lado e precisando a gente volta, qualquer dúvida vocês me perguntam, ok? Ok. Só um minutinho que eu estou entrando aqui. Recebeu aí, Nancy? Sim, professor, eu já vou compartilhar aqui. Tá. Agora são 19h10, tá? Vamos voltar às 20 horas? Eu acho que o tempo é o suficiente aí para ler o artigo. Tá ok? Então, estou aqui ao lado do computador, tá? Para responder às dúvidas de vocês.
Pessoal, podemos voltar? Por mim, tá tranquilo. Tranquilo. Bom, então, eu quero chamar a atenção inicialmente para essa primeira frase que o autor coloca aqui, que ele fala que os sistemas de atenção à saúde são respostas sociais deliberadas às necessidades de saúde da população. Então, vamos voltar lá naquele exemplo que eu falei, né? Se eu tenho aí um aumento no percentual de idosos desdentados, né, então eu vou ter uma necessidade maior de reabilitação protética, né? Então, o sistema ele vai ter que responder a essa necessidade, né? Então, uma coisa, o professor Eugênio Vilaça Mendes, que é o autor desse artigo, ele se preocupa muito com essa questão, né? E vocês viram aí ao longo do texto que ele fala muito de um perfil diferente de adoecimento das crianças em relação aos idosos. Então, esse é o ponto-chave aí, né, do artigo, tá? Porque se eu tenho aí, então, esse percentual, né, maior de idosos, né, eu vou ter que adequar o meu sistema de saúde, a minha rede de atenção à saúde aí, para atender a esse contingente de idosos necessitando de prótese, né? Que ao discutir uma proposta de organização do SUS, né, que a gente tem que começar por analisar que necessidades de saúde se expressam na população brasileira. E aí a gente, falando especificamente da saúde bucal, nesse momento a gente tem aí uma redução de cárie dentária das crianças, né, e um aumento de pacientes, né, de idosos aí demandando próteses totais. Então, quando a gente faz essa análise, né, a gente tem que considerar os aspectos demográficos e epidemiológicos, né? Então, se eu tenho mais idoso, né, eu preciso aí, então aumentar aí a atenção a esse grupo populacional, né? E aí ele vai trazer aqui alguns dados demográficos, né, mostrando esse crescimento, como que esse crescimento no percentual da população idosa está acontecendo aí no Brasil, né? Ele fala que eles eram 2,7% da população em 1960, quer dizer, em 2,7%, né? Em 1960, pula para, no início do século, era 2,7%, desculpa, aí pula para 5,4% em 1960, em 2000, 19%, em 2050, espera-se, né, que a gente tenha mais idosos que jovens na população. Então, isso é decorrente de um processo rápido de envelhecimento, né, com incremento relativo das condições crônicas que são mais frequentes nesse grupo populacional. Além dessa questão da estrutura do serviço, que a gente falou logo no início, do aumento de laboratórios de próteses para fazer as próteses, tem um outro aspecto também que diz respeito justamente à qualificação profissional. Vocês vão ter uma clínica do idoso, tá? Por quê? Porque são pacientes que têm um perfil, né, de morbidade diferenciado, eles têm mais doenças crônico-degenerativas, né? Então, você vai receber muitos pacientes com hipertensão arterial, com diabetes, com demências, né? Então, além da reestruturação da rede, né, em termos de equipamentos, né, no caso, os laboratórios de próteses, a gente precisa também ter né, um corpo de profissionais qualificados para atender esses pacientes, né? Então, vai demandar de vocês conhecimentos relativos, né, à hipertensão arterial, a interação de fármacos, né, porque os idosos usam muito mais medicamentos, tá? Então, não é só em termos de estrutura física, mas também em termos de recursos humanos,
que o sistema, né, precisa se adequar, tá? Então, aí ele fala, né, que para organizar esses sistemas de atenção, né, que é a rede de atenção, né, o mais conveniente é separar as condições agudas, que são condições de curso menor, tá? Das condições crônicas, né? Então, vocês vejam, né, que esse fenômeno da transição demográfica, ele vai ter muitas implicações aí para o setor saúde e para a odontologia, porque a gente tem aí, hoje em dia, em torno de mais de 50% da população idosa totalmente desdentada, né? Então, é muito paciente precisando de reabilitação protética, né? Então, vai ter muita demanda por prótese total, por implantes, tá? Por cirurgias, né? E, né, os profissionais vão ter que estar qualificados, né, para atender pacientes também com uma condição de saúde geral que é mais complexa. Tá? E aí ele traz aqui alguns dados sobre doenças cardiovasculares, né, que em 1930 respondiam por 12% das mortes e hoje já responde por quase 30%. Né? Então, hoje, as doenças cardiovasculares já são a principal causa de morte no Brasil. Tá? Então, né, isso vai repercutindo aí na organização dos serviços, né, para atender essas demandas dessa população com esse perfil mais adoecido, né, vamos falar assim. Então, ele fala aqui que o principal, né, o problema fundamental dos sistemas de atenção à saúde contemporâneos está associado a essa transição demográfica e a transição epidemiológica, ou seja, quando eu tenho mais velhos e, consequentemente, eu vou ter mais doenças crônico-degenerativas, mais diabéticos, mais hipertensos, né, mais pacientes com problemas cardiovasculares, as demências, né, o Alzheimer, eles começam a ficar mais frequentes, tá? E no Brasil, ele chama atenção aqui, né, que ao contrário do que acontece nos países desenvolvidos, persiste ainda um quadro, né, significativo de doenças infecto-contagiosas, que são as doenças características da infância. Ou seja, a gente ainda não conseguiu resolver os problemas de saúde da população infantil e a nossa população está envelhecendo. Então, ele fala que é uma dupla carga de morbidades, né? Então, o nosso sistema hoje, ele vai ter que se adequar a essa situação, tá? Né? E isso é uma coisa que tem uma certa urgência, né? Além disso, a gente vai ter aí, pós-pandemia também, demandas por reabilitação de pacientes sequelados da Covid, né? Você já deve ter ouvido falar aí, né, que tem muitas queixas de pessoas que ficam com déficit cognitivo, a própria alteração de paladar, né? Às vezes ela demora muito, tem pacientes que já tiveram doença há 4 meses, ainda não voltou o paladar, né? Então, vamos precisar também atender, né, esse contingente de pacientes que teve a doença, que sobreviveu à doença, mas tem sequelas, né? Por exemplo, fisioterapia respiratória. Espera-se que vai ter um aumento muito grande na demanda por fisioterapia respiratória, por causa do comprometimento pulmonar que a doença promove. Tá? Então, soma-se a isso, né, esse quadro aí das sequelas da pandemia, tá? E aí ele fala uma coisa muito interessante, né, que essa crise, ela tá aí, ela é decorrente, né, de uma incongruência entre uma situação de saúde do século XXI convivendo com o sistema de atenção à saúde que é do século XX, né? Então, agora, né, no século XXI, vão surgindo novas demandas, inclusive na área odontológica, né? Se a gente for ver aí, o CPOD
das crianças, em 1986, ele era 6,3. O último levantamento epidemiológico de âmbito nacional, o CPOD, já era 2,1. Espera-se que esteja menor que 2,1. Né? Então, a situação de saúde bucal também mudou. Né? E ela muda muito em função da fluoretação da água. E agora a gente começa a ter um outro problema que não era tão frequente lá em 1986, que é a fluorose. Né? Em 1986, os casos de fluorose eram muito menores. Hoje em dia a gente tem muito mais casos de fluorose. Por quê? Porque aumentou aí, né, a exposição ao flúor. Tá? Então, o sistema, né, ele vai ter que mudar, vai ter que mudar de paradigma. Tá? Né? Então, ele vai ter que vir para o século XXI para dar conta dessas condições novas, né, que estão vindo aí. Tá? E aí eles chamam a atenção, né, que os sistemas de saúde predominantes em todo o mundo estão falhando porque não estão conseguindo acompanhar a tendência de declínio de problemas agudos e da ascensão de problemas crônicos. Né? E uma questão aí de cunho econômico é que essas doenças crônicas elas têm um curso mais demorado, né? Elas são mais caras de tratar. Então, isso também coloca uma pressão sobre o sistema de saúde, sobre a rede de atenção à saúde. Né? Então, se a gente tem um sistema que foi formatado para dar conta das condições agudas, ele não vai funcionar. Né? Vamos ter que nos readequar. E quando eu falo dessa readequação, né, fiquem atentos aí, passa também pela readequação dos recursos humanos, com maior conhecimento em relação às técnicas de reabilitação, com maior conhecimento em relação às condições de saúde geral, as doenças sistêmicas, as doenças crônicas, né, que afetam principalmente adultos e idosos, tá? E isso, né, segundo o autor, o que causa essa grande crise no setor de saúde. Não é só no Brasil. Né? A gente vê aí que a Europa também, que, os países que já estão, né, com esse processo de transição demográfico mais adiantado, o sistema de saúde também vem vivendo aí essa crise, né? Assim como o sistema previdenciário. Né? Há pouco tempo atrás, a gente teve aí uma série de revoltas na França, né, devido às mudanças, essa mudança e a pressão em relação ao sistema de previdência social francês. Né? Então, ele fala aqui, né, que os sistemas de saúde, que eles são fragmentados, tá? Ainda estão fragmentados, né? E classifica eles como aqueles que se organizam através de um conjunto de pontos de atenção à saúde isolados e incomunicados uns dos outros, né? E que são capazes de prestar assistência contínua e integral à população. Né? Então, os pontos de atenção, eles não se comunicam. Daí a importância do referenciamento, né? De se estabelecer protocolos de referenciamento, de contra-referenciamento, né? Do acompanhamento desses pacientes aí na rede, né? De saúde, tá? Que é, né, o grande desafio, tá? Então, né, ele fala que esses sistemas são caracterizados pela forma de organização hierárquica, a inexistência de continuidade da atenção, né? A gente viu artigos falando sobre isso, né? O foco nas condições agudas, tá? A ênfase relativa às intervenções curativas e reabilitadoras, né? Um modelo de atenção à saúde, ele não trabalha com estratificação de risco, né? Então, é necessário readequar esse sistema, né?
Aqui ele fala da questão dos custos, tá? Né, que são mais altos, né? Então, vamos vivenciar esse desafio, né? De adequar o nosso sistema, nossas redes de atenção, para que elas funcionem de forma harmônica, né? Para que elas se comuniquem e para que a gente possa ter um referenciamento aí que seja eficiente, tá? E aí ele lista, né, o que compõe a rede de saúde. Então, a primeira coisa é a população, né? É a própria razão de ser, né, de um sistema de saúde, né? Que é essa população que está sob responsabilidade sanitária e econômica ali, né? Daquela equipe, né? Que vai acolher essa população e está referenciando ela aí para os diferentes pontos de atenção, né? Um outro componente é a estrutura operacional, né? Atenção primária, atenção secundária, né? Ele coloca ainda os sistemas de apoio, né? Os sistemas logísticos, sistema de apoio, por exemplo, de diagnóstico, né? Sistemas logísticos, sistema de governança e a rede de atenção à saúde. A própria questão do transporte aqui em saúde entra aqui. Tem que ter uma rede de transporte também organizada para que o paciente consiga caminhar aí em relação aos diferentes pontos, né, de atenção, porque muitos pacientes, para a gente pode parecer que não, mas muitos pacientes, né, não têm condição mesmo de pagar o transporte até um ponto de atenção, né? Até porque, com essa estrutura organizacional que a gente tem em rede, alguns serviços vão estar presentes, né, somente em capitais. Os serviços de alta complexidade, que geralmente são dos hospitais universitários, né, normalmente eles vão estar presentes só em capitais. Então, imagine um paciente que mora lá no norte de Minas, deslocar de lá para fazer um tratamento em Belo Horizonte. Você tem que ter um sistema de apoio, você tem que ter o transporte. Onde que esse paciente vai ficar enquanto ele estiver fazendo o tratamento, né? Ali em Santa Efigênia já existem, né, prefeituras que pagam aluguel de casas para receber esses pacientes. Tá? Tem casas bem estruturadas, né, bem organizadas, que recebem esses pacientes que vêm lá do norte de Minas, né? Porque ele tem um gasto com transporte e se ele não for ficar hospitalizado, ele vai ter que ficar em algum lugar. Como que ele vai bancar esse custo? Né? Então, toda essa estrutura, toda essa logística tem que estar organizada, né? Você vai referenciar o paciente, vai encaminhar ele lá para a prefeitura, né? Vão fazer um cadastro dele lá no transporte de saúde, para que a ambulância venha, traga, né? Deixa ele lá no local que a prefeitura definiu que ele pode ficar. Então, toda essa logística, né, tem que ser pensada, né? Tem que ser organizada, né, para que o sistema funcione de uma forma eficiente. E aí um outro componente aqui dos sistemas, né, que ele fala, são os modelos de atenção à saúde, né? Então, o modelo antigo, né, que era eminentemente curativo, ele não é um modelo também eficiente para você cuidar, né, para você tratar uma população com condições crônicas, tá? O que é preciso? Promoção de saúde, né? Então, eu tenho que estabelecer programas, né, de promoção de saúde para que o paciente faça regularmente atividade física, né, controle sua dieta, porque aí eu diminuo a prevalência de hipertensão, né? Os pacientes que já são hipertensos, se eles fazem atividade física regular, se eles mantêm o controle de dieta, muito provavelmente não vão ter complicações, né? A mesma coisa vale para a saúde bucal.
Se eu tenho água fluoretada para todos, se todos têm acesso à pasta de dente fluoretado, o que, que vai acontecendo? Vai diminuindo a carga dentária. Se eu diminuo a carga dentária, as pessoas vão perder menos dentes. Consequentemente, vão envelhecer com seus dentes naturais presentes na boca. Né? Então, aí eu diminuo a demanda de prótese. Nesse momento, a gente precisa dessa estrutura, precisa dos laboratórios, porque a gente tem um estoque, vamos falar assim, né, de idosos muito desdentados. Futuramente, isso também vai diminuindo, a partir do momento que as pessoas envelhecerem com os seus dentes presentes na boca. Percebe? Né? Isso vocês podem pensar até em termos, né, de prática privada também, né, gente? Então, no primeiro momento, a gente vai ter muita demanda, né, como implante. É uma área que ainda tem uma demanda muito grande, que teve um boom dos implantes. Mas a partir do momento que as crianças de agora, que têm, né, acesso ao flúor, tá, forem envelhecendo, elas vão envelhecer com os dentes presentes na boca. Né? E aí essa demanda também em relação à implantodontia, em relação à prótese, ela vai mudando. Então o sistema, é como ele falou logo no início, o sistema, ele está aí para atender às necessidades da pessoa. Então ele vai sendo remanejado. Né? Vai sendo remanejado, vai começar a atender outros problemas que vão surgindo aí ao longo do tempo. Por exemplo, pandemia de Covid, ninguém, né, imaginava que a gente fosse viver essa situação. Né? Então, surgem doenças novas, surgem condições novas, né, e o sistema tem que ser readequado. E nesse momento agora, então, né, principalmente para a odontologia, né, é preciso repensar o sistema. Né? Se a gente, imagina se a gente ainda tivesse com os consultórios odontológicos lá nas escolas como era antes. Ia ser complicadíssimo, concorda? Né? Porque os dentistas iam ficar lá nas escolas praticamente ociosos, né? E um tanto de idoso, de adulto, com dor de dente, precisando fazer restaurações, né? Precisando fazer próteses parciais, próteses totais, sem estar sendo atendidos. Né? Então, isso já foi uma mudança, né? Já foi uma readequação do sistema. Né? E agora vem essa demanda aí, essa mudança, né, significativa, né, como a gente viu lá, está aumentando muito o percentual de idosos, né? Então a gente vai ter essa mudança muito grande no futuro, né? Então vamos ter que nos adequar para isso, tá? Eu acho que é muito importante, né, vocês que vão entrar no mercado de trabalho agora, ter essa noção, né, ter essa compreensão, né? Porque isso é o que o mercado de trabalho vai estar demandando. Né? Pediatria, por exemplo, é uma área que diminuiu muito a demanda de pediatria, mas, por outro lado, né, aumentou muito a demanda pela geriatria. Tá? Então, né, essa adequação aí, tá, ela vai ser fundamental, né, para que a gente consiga assistir a essa população idosa, né, que cresce percentualmente a cada ano. Tá? Então, não é só a estrutura física, mas também a questão dos recursos humanos, que hoje em dia é uma grande preocupação, né, aí dos profissionais do SUS. Tá? Então, eu quis encerrar com esse artigo, né, porque hoje a gente encerra as nossas aulas, justamente para chamar a atenção para esse fenômeno, né, que aí vocês principalmente, né, vão vivenciar muito fortemente na profissão de vocês. Tá? Gostaram do artigo? O que vocês acharam? Sim, professor, muito bom.
Eu acho que ele dá uma perspectiva muito boa, né, da nossa realidade atual, né? Importante repensarmos, né, no que ele vai impactar aí na odontologia, né, porque vai ter impactos, né, com certeza. Para que a gente esteja preparado para esses impactos, né? Sim. Estudar bastante, né, Nancy? Procurar entender, conhecer as principais doenças aí que os idosos têm, os medicamentos que são prescritos, né? As interações que esses medicamentos podem ter com os medicamentos que a gente usa na nossa prática, né? Principalmente os anestésicos locais, né? Estar atento aí à anamnese, né, desses pacientes, né? Não esquecer de medir nível pressórico, né? Se o paciente é diabético, conhecer os exames, saber quais exames que eu tenho que pedir para o paciente, né, para ele levar, quais são os parâmetros, né, desses exames, né, conhecer as doenças, né, que são decorrentes do processo de envelhecimento, né, por exemplo, as demências, né, estar preparado para atender essa população, porque certamente vocês vão ter muitos pacientes idosos para atender, seja no SUS ou seja no consultório particular. Tá? E aí você tem, inclusive, que readequar a estrutura dos consultórios, né? Você não pode ter um consultório que não seja acessível, né? Então tem que evitar prédios, né? De ter um consultório, por exemplo, num prédio. Isso vale também para as unidades básicas de saúde, né? Você não pode pensar em ter seu consultório num prédio com escadas, que não tem elevador. Se tiver elevador, o elevador tem que ser com portas largas, né, que dê para passar com cadeira de rodas, né? O banheiro do consultório tem que ser adaptado também. A questão do piso, né, ter piso antiderrapante, a iluminação, tudo isso, né, é importante. Né? É importante se eu vou atender mais paciente idoso na minha clínica, né? Então, são os impactos que esse processo de envelhecimento vai trazer aí, né, para os serviços de saúde, né? Na odontologia, como eu falei para vocês, a gente espera que haja aí também uma contra-transição epidemiológica, porque, né, num primeiro momento, então a gente vai estar recebendo esse estoque de idosos desdentados, né, precisando de reabilitação protética. Mas no segundo momento vão começar a chegar lá na unidade básica de saúde, idosos já dentados, e aí também a própria cárie dentária, né? O perfil de cárie dentária do idoso é diferente das crianças. As crianças têm principalmente cárie de coroa, e o idoso vai ter cárie de raiz, né, por causa da exposição radicular. Que aí também muda até os materiais que a gente vai usar. Né? Você vai usar mais ionômero de vidro. Né? Você vai ter mais pacientes chegando com queixa de sensibilidade dentinária. Então, essas readequações, né, a gente vive um momento muito propício para fazer essas readequações na nossa prática e na nossa estrutura de atendimento. Porque está aumentando o percentual, mas a gente ainda está numa situação assim que nós estamos aí hoje os idosos, eles são praticamente 11% da população. Né? A gente viu lá que a perspectiva para 2019 é de 19%, né? Praticamente 20%. Né? Então, é um aumento muito grande aí nesse espaço de 29 anos.
Boa noite aí. Esse artigo, todos eles, estou vendo que fala muito de investimento, né? Sim, Falta investimento e pessoas qualificadas também, né? sim. Qualificada para o atendimento. Para o atendimento, são as duas coisas. A estrutura, né, Edmar, que tem que ser reformulada, adequada, né, para facilitar o acesso, mas também gente qualificada. Sim, Gente igual você falou aí, falta laboratório, falta mão de obra, né? Você tem que ter pessoas. Não adianta você montar uma potência e não ter quem faça, né, o trabalho de sim, sim. produtividade. O recurso humano, ele Muita coisa ficando escateada por causa disso, porque tem muito equipamento e não tem mão de obra para operar esse equipamento. é. Então, eu acho que e vocês, né, eu acho que vocês devem ficar atentos a isso, porque isso é mercado de trabalho para vocês também, né? Certamente vocês vão, quem tiver melhor qualificado, né, tiver capacitado, vai se dar melhor, né? Aí, em relação ao atendimento a esse extrato etário, que é um extrato etário ainda muito, primeiro que assim, do ponto de vista econômico é relativamente tranquilo, né? É muito interessante que a minha formação, eu tenho formação em gerontologia social, e eu tinha uma professora lá na PUC que ela falava uma coisa muito interessante, né? Que o idoso, ele não gasta tanto, o idoso, ele dá muito valor à saúde, né? Ele não se preocupa tanto em comprar um celular de última geração, né? Mas ele se preocupa assim, em ter tá com a boca, né, bem cuidada, né, em fazer os implantes, tá com próteses bem confeccionadas, né, para que ele possa se alimentar bem. Então até esse perfil mesmo de consumo, né, muda um pouco, e aí você tem começa a ter uma população que é mais ligada mesmo na saúde, né, e na saúde bucal, inclusive. Então, isso é um aspecto importante também, né, que vocês devem ficar atentos, né, porque é o mercado de trabalho que vocês vão ter futuramente, né, e vai ter essa composição aí diferenciada, né, em termos de estrutura etária. Né? Alguém quer fazer mais alguma colocação? Tem mais alguma dúvida? É isso que eu ia comentar, Marco, que assim, eu percebo que lá no consultório, as pessoas mais idosas, eles chegam cheios de disposição, querendo fazer as coisas, ficam animados de saber que ainda tem solução, sabe? Fica assim, Uhum. super animado para fazer o tratamento, acabar logo. Tem uns que topam cirurgia assim numa boa, sabe? Como se fosse assim, Uhum. chegar e fazer, sabe? É muito legal isso, eu acho muito bacana. A gente atende muito idoso lá. É muito interessante, é um perfil totalmente diferente dos jovens, né, e das crianças. Assim. E a saúde bucal, até porque é uma geração que, assim, perdeu muitos dentes, né? E Porque a algumas prática... histórias também de como perder esses dentes, algumas são bem tristes, né, na verdade. Muitos perderam porque não tinha condição, não tinha serviço, né, Nancy? O serviço de saúde bucal atendia só criança, na escola, né? Uhum. E agora assim, né? Geralmente são pessoas que já trabalharam, né? Que têm uma estabilidade financeira e que querem investir mesmo na saúde bucal, né? Que valorizam a saúde bucal, né? Eles dão muito mais valor do que os jovens, isso é fato. É muito interessante. Então, a gente vai ter que né, vocês, porque eu daqui a pouco aposento também, vocês vão estar aí para atender esse público, né? Fiquem atentos a isso, porque isso é uma coisa importante, né? Estar qualificados, e até porque
é um público que demanda um conhecimento muito maior de saúde geral, né? Você tem que entender as doenças, os medicamentos, né? As implicações que tem para a saúde bucal, né? Bom, então era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje, né? Aqui nesse nosso encerramento. Vocês têm que me entregar os portfólios, né? Como que a gente ficou, Nancy? Combinado? Dia 18 eu vou receber lá na faculdade, no horário da noite, a partir das 19 horas eu estou lá para receber. Tá, gente, por favor, vamos entregar nesse dia, tá? Se não puder ir, pede um colega para levar, manda antes, ok? Porque não tem condição de ficar recolhendo isoladamente, não, porque é muita gente e depois dá um maior trabalho, isso mistura com outros portfólios, tá? Então, entregar para Nancy no dia combinado, ok? Ok, dia 18, hein, galera? Ô, professor, aí na próxima sexta tem aula normal, né? Não, na próxima sexta a gente não vai ter aula. Hoje é a última aula, galera. Até porque na outra semana vocês vão ter clínica de atenção básica, vão fazer reposição? Não, a 2018-2, que é a minha turma, não tem mais reposição nenhuma. Finalizamos, dia 18, é o último de clínica. A gente vai encerrar. A apresentação de portfólio, eu não vou fazer esse semestre de novo, eu vou aguardar para fazer no próximo, porque eu acho que ainda está tendo alguns casos aí, né? Eu acho que é o momento, acho que a gente pode aguardar um pouquinho. Então, o compromisso de vocês agora é a entrega dos portfólios, tá, gente? Então concluiu as aulas, né? Agora é só entregar o portfólio. Então, quinta e sexta da semana que vem não vai ter aula à noite. Tá liberado. Obrigada. Nada. Bom, gente, então, se ninguém tiver nenhuma colocação para fazer, eu vou encerrar a aula, tá? E um bom final de semana para todos. Deixa eu só parar de gravar aqui.